Olá amigos, você está no Papo de Prateleira do nosso canal Agro Revenda, o canal que tem por obrigação te ajudar a vender mais, você que está aí nas revendas de todo o Brasil. E para ajudar a vender mais, hoje eu tive uma sorte danada. Aliás, quanto mais cedo eu acordo, mais sorte eu tenho, e eu acredito que com você também não deve ser diferente. Olha quem está aqui do meu lado, é o Thiago Conser. O Thiago é especialista em vendas de uma empresa chamada Orgulho de Ser Vendedor. É isso mesmo? Te apresentei direito, Thiago? Perfeito, perfeito. Inclusive para não ter dúvida sobre o que a gente faz, né? Chama OSV, a empresa é Orgulho de Ser Vendedor. Rapaz, que beleza. Hoje está na moda, aliás, falar de vendedor, está na moda cada vez mais. O nego como é que fala? É profissional de vendas, ele é consultor. Parece que todo mundo... Parece que as pessoas têm preconceito contra vendedor, não é isso? O pessoal inventa cada nome, né? Pois é. E aí ele esquece, na verdade, até a função dele, né? Porque um é consultor não sei o que de vendas, né? É o vendedor-chave de não sei, é o atendente-chave de não sei o que, na verdade, é o vendedor. É que, infelizmente, a história de vendas, né? Ela vem de história de contar mentira, né? A gente fala que começa lá do snake oil, né? Que os americanos vendiam lá o óleo de cobra, que melhorava tudo. O cara chegava numa cidadezinha, subia em cima de uma caixote, vendia e sumia. Claro que o remédio não funcionava para quase nada. Então, a histórico de venda, infelizmente, vem disso. Só que o modelo novo de venda também está mudando completamente isso. Que é uma venda baseada em números, em processo, em etapas, em aproveitamento, em indicadores. Então, a tecnologia ajudou muito. E hoje, cada vez mais, é indispensável a presença do vendedor. Os amadores, isso é um pavor, é uma péssima notícia, as tecnologias e os números. Para quem realmente quer se tornar um profissional de vendas, isso é uma baita de uma notícia boa, né? Existem indicadores agora que vão ajudar, inclusive as ferramentas de tecnologia vão ajudar demais os vendedores. Pois é, como é que existe tecnologia, o pessoal que está lá nas revendas aí pelo Brasil, afora, quais são as tecnologias que eles podem implementar, né? E falar assim, Thiago, como é que eu controlo minhas vendas, como é que eu controlo o que a minha equipe de campo está fazendo? Dá uma palha aí para nós. Sensacional pergunta. Quer dizer, o que a tecnologia, quais são? Hoje a gente tem um número. Uma das minhas empresas que eu tenho é uma empresa de investimentos. E uma das áreas é na área de startups, que são empresas de tecnologia que estão trazendo alguma coisa nova voltada para a parte de venda. Então a gente está bem inserido nessa questão. Mas o primeiro passo é muito simples. Muito simples, canal. A primeira etapa é você colocar um sistema dentro da empresa. E isso hoje, além de ser simples, é barato de se fazer. As empresas de sistema, elas têm equipes que a gente chama de sucesso, que elas ajudam a implementação. Então você não precisa saber de tudo. Você precisa pagar e a empresa vai te ajudar. E, cara, isso tem desde R$ 89 por mês, R$ 99 por mês. Então, você começar a controlar os números. Primeiro número, taxa de conversão. Então hoje, quantas pessoas eu atendo para quantas eu vendo? Depois ticket médio, cada venda quanto que está me dando. E aí você tem números, né? Isso dentro de um sistema pode te dar 30, 40, 50 indicadores para você poder acompanhar. Mas o mais importante é começar a organizar. E a segunda etapa é você criar um processo para que toda a equipe comercial fale a mesma língua. Que todo mundo esteja na mesma página. Quando você vai fazer workshops com vendedores, você percebe que a gente faz um exercício de como cada um vende, a etapa. Você percebe que cada um tem uma resposta diferente. Então você imagina isso para o dono. Como é que ele faz um treinamento se cada um faz de uma maneira diferente? Né? E aí entra o terceiro problema, que geralmente quando não tem um processo definido, o bom vendedor faz do jeito dele. E aí você vira refém dos bons vendedores, porque o processo não está da empresa, o processo é do vendedor. Então você não consegue mandar ele embora. Aí ele começa, inclusive ir contra alguns valores da empresa, ele começa a não querer obedecer algumas coisas da própria gestão e você fica refém não podendo mandar embora, que o processo está nele, não está na empresa. Pois é, isso é bastante complicado. Deixa eu te falar, a gente, por exemplo, eu me lembro uma vez, eu assisti uma palestra com o Marcelo Caetano, e o Marcelo deu um exemplo lá que eu achei o máximo, né? Porque hoje, eu acho que ainda, infelizmente, a gente está no século XXI, o homem foi para a Lua no dia 20 de julho de 1969, mas ainda hoje tem vendedor que senta na frente do cliente e não sabe o que foi fazer lá, não sabe o histórico daquele cliente. Isso é mais comum do que eu penso. A gente está em 2020. Essa entrevista se concede no dia 2020. Você vai guardar essa data com certeza, porque você guarda todas as datas, né? A gente está em 2020 e ainda as pessoas, por exemplo, recebem pedidos de cliente, por exemplo, cliente ligando ou mandando e-mail que quer comprar e o vendedor não retorna. Em 2020 a gente precisa ainda falar sobre isso, sobre atendimento, sobre dar retorno rápido. 2020. As técnicas de vendas básicas, de controle de objeção, essas básicas, foi escrito em 1926.
num livro chamado Psicologia das Vendas. E até hoje, em 2020, grande parte dos vendedores não sabe nem que existem essas técnicas, existe uma ciência por trás de vendas. Então, ainda em 2020, a gente tem que falar sobre o básico de vendas para depois falar sobre tecnologia. E o mais engraçado é isso, exatamente isso, porque eu me lembro o Marcelo Caetano falando o seguinte, que ele quebrou a perna lá um dia, foi no médico, o médico falou com ele que precisava voltar, que, enfim, fez um tratamento, anos depois ele voltou no médico, e o médico foi lá, pegou uma fichinha lá de um fichário todo empoeirado, mas falou, o senhor é tenista de final de semana, não sei o quê. Né? Ele sabia tudo, Marcelo, para poder perguntar para ele, você mudou seus conceitos, eu acho que isso se aplica demais na área de vendas. Né? É porque eu falei, primeiro, é só organizar, depois você se preocupa com tecnologia, a tecnologia está aí para ajudar e ajuda demais. Mas primeira coisa, faz o básico, que é recorrente, entender do cliente e ter o histórico, porque muitas vezes o cliente não tem. Você vai pegar uma vendedora, por exemplo, você vai ver seu cliente, às vezes ele não lembra o histórico dele de compra. Como é que eu consigo aproveitar melhor cada cliente meu? Que esse é o filé do negócio. Né? Como é que eu consigo ter mais venda, recorrência dentro do mesmo cliente? O mesmo cliente já teve um custo de aquisição. Cada produto que eu coloco nele vem praticamente 100% de lucro. Você tem o custo, obviamente, do próprio produto, tá? Mas você não tem o custo da aquisição. Então, esse cara já faz negócio com você, ele já te conhece, ele tem relacionamento. Tudo que é o mais difícil foi feito. E às vezes o vendedor ainda acredita que é cliente bom, é só cliente novo. Pois é, isso é uma coisa que eu fico besta também de ver, porque o que mais tem é a gente querer trazer cliente novo, como se crescesse e dependesse de cliente novo. E muitas vezes crescer está na nossa barba, né? A gente tem um modelo que a gente fala, né, que é a própria gestão da carteira. Quem pode comprar de mim, que é o mapa de oportunidades que a gente fala, a primeira pergunta é essa. Às vezes o cara está doido para crescer 10%, como é que eu vou arranjar 10% de cliente novo? Às vezes o crescimento de 10% está na própria carteira, que na verdade é muito mais fácil, porque você crescer 10% com cliente novo, você tem que levar em consideração os custos de aquisições. Claro. Então crescer 10% dentro da tua base é muito mais barato e rápido, fora que você tem um histórico de compra para saber se dá ou não. Eu sei exatamente onde ele está, né? Exato, o que ele comprou, qual é o perfil. E geralmente se você tem um tempo, você já sabe se ele tem, por exemplo, relacionamento com outro concorrente. Então você tem um histórico que para conseguir isso num cliente novo é difícil. Então é no mínimo inteligente, né? Para depois falar lucrativo. Maravilha. Ó, para a gente fechar isso aqui, vamos prestar serviço para o pessoal que nos assiste, pessoal das agro-revendas do Brasil inteiro, que não perde nenhum papo de prateleira. Eu queria que você falasse um pouquinho do teu negócio, de cursos, palestras, enfim, eu acho que tem tudo a ver com o pessoal que não perde o nosso programa. Uma das primeiras coisas que eu falo para a pessoa começar a mudar qualquer tipo de atitude, aí você tem uma história pessoal, né, de transformação e sabe muito bem disso, é você começar, primeiro você está incomodado, porque ninguém vai fazer uma transformação grande se não tiver um incômodo muito grande. Verdade. Então essa é a primeira. E a segunda, buscar como fazer isso. E hoje na internet você tem milhares de caminhos. Um deles é o nosso. O maior canal do YouTube hoje de técnica de vendas é o nosso. Gratuitamente, há 5 anos, toda semana, tem vídeos sobre isso. Blog, né? Você tem hoje podcast, que é muito comum, você vai viajar, põe para escutar. Quase tudo isso de graça, cara. De graça. Então é uma questão mais de se incomodar, de inconformismo, e depois fazer um mínimo de um planejamento e colocar uma regrinha básica. 30 minutos por dia. 30 minutos por dia é nada. 30 minutos por dia é aquele tempo que você perde compartilhando besteira no grupo de WhatsApp antes de tomar banho. 30 minutos por dia, vezes, não precisa nem ser de sábado e domingo, vezes 5 vezes na semana, vezes 4, e aí vezes 12, você vê a quantidade de horas que você tem de conhecimento a mais. E conhecimento é o petróleo da atualidade. Ela é o ouro, é o diamante, é a coisa mais valiosa hoje, é a quantidade de conhecimento. Maravilha. Ô, Thiago, fechou, obrigado pela sua participação aqui. Gente, se vocês quiserem, e vem cá, o cara está assistindo a gente e quer contratar o seu serviço, quer entender, como é que ele te acha lá nas redes aí? Se você jogar hoje no Google, que é a maior ferramenta de busca do mundo hoje, Thiago Conce é o nosso nome, você vai ver que a gente aparece ali em primeiro lugar organicamente em palestrante de venda. Então isso acontece bastante. Jogou Thiago Conce, aparece lá. Pode ser pelo Instagram ou pode ser pelo site, que é thiagoconcer.com.br. O Instagram é Thiago Concer Oficial. Então qualquer um desses, enviando a mensagem para a gente entra em contato, arranja uma data e vamos chacoalhar o pessoal de vendas. Maravilha! É isso aí, gente. Olha que papo de prateleira legal demais aqui direto do Mato Grosso, direto da Convenção Nacional da Biogênesis Bagó, especialmente para vocês que não perdem nenhum papo de prateleira do nosso canal Agro Revenda. Um forte abraço!